Bom dia! Vão entrando, sejam muito bem-vindas à nossa jornada extraordinária. Sim, gente, falei para vocês que vinha coisa nova e diferente aqui. Hoje nós damos início a uma jornada extraordinária rumo aos nossos novos e grandes resultados. Como assim, Priscila? Qual é a área da sua vida, empresária e empreendedora, que você quer transformar? Qual é a área que você gostaria que hoje, 1º de julho, estivesse de um jeito e em dezembro esteja de outro jeito? Você tem 180 dias para fazer isso. Você tem meio ano. Mas para isso acontecer, você precisa tomar ações hoje, agora. Precisa começar a fazer algo diferente por você. E nessa jornada extraordinária, nós estaremos juntas até quando, Pri? Até o Café com a Psi, 22 de agosto. Estou me comprometendo com vocês até o dia 22 de agosto, ou seja, a gente tem aí uns 40 dias pela frente, quase que é a tentação de Jesus, 40 dias. E nós vamos juntas construir uma jornada extraordinária. Cada dia meu aqui vai ser para trazer para vocês um conteúdo específico, prático, de ações e reflexões e insights para vocês reproduzirem no dia a dia e ter realmente uma mudança na vida de vocês. Por que isso? Por que eu sou a psicóloga que me envolvo com isso com vocês? Porque eu sou executora, ponto. Eu tenho que estar sempre em execução. Mas eu entendi e aprendi nos últimos anos da minha vida, através de leitura, através de estudo. Nossa, gente, quanta moto tá passando, né? Através de leitura, através de estudo e principalmente através da experiência com cada uma de vocês que chegam nos meus atendimentos, eu fui entendendo que não basta ser executora. Não basta a gente executar. A gente precisa, com toda certeza, ter clareza do que fazer para chegar onde a gente deseja. E é nesse lugar que eu ajudo vocês, no lugar da clareza. Porque eu sei como é quando vocês não conseguem realizar. Eu tenho aqui um papelzinho, eu não vou procurar agora porque ele não está fácil aqui. Mas eu sempre gosto de deixar aqui para vocês entenderem, aqui achei. Esse papel aqui, ele foi o primeiro papel que eu escrevi a minha persona. Quando eu comecei a pensar em vocês, em falar com empreendedoras. E nesse papel aqui, inclusive eu vou fazer um quadro dele, porque ele tem muito significado para mim, pelo trabalho que eu venho fazendo com vocês. Aqui eu coloquei que essa empreendedora que eu queria trabalhar, ela não precisa mudar a mentalidade de prostrada e rendida aos resultados negativos e se transformar numa empreendedora ativa e protagonista. Ou seja, aqui, lá no começo, eu já entendia que eu queria ajudar vocês a não viverem rendidas a resultados negativos. Então eu quero que vocês vão entrando. Bom dia, Sônia, seja muito bem-vindo, uma colega Psi, temos aqui, que delícia! Gente, vai mandando mensagem para quem vocês conhecem, vão chamando as pessoas, eu vou fazer uns aviãozinhos aqui. Pri, você não colocou tema, não colocou nada. Não, porque essa live é realmente a live que eu quero trazer para vocês começarem aí a esquentar e a fazer tudo. Ó, tô mandando um monte de aviãozinho, nem tô selecionando aqui quem, tá? Porque é mais fácil mandar assim e a gente vai se alinhando no caminho. Pronto, mandei uns 10 aqui. Mas vamos lá. O que essa jornada extraordinária vai trazer pra gente? Essa jornada vai trazer clareza. Vocês sabem que eu estou com um evento presencial, 22 de agosto, Café com a Psi. E o tema desse ano, do dia 22 de agosto, é resultados extraordinários. Como construir resultados extraordinários? Quem não quer um resultado extraordinário? Quem não quer ter resultados expressivos na vida, no corpo, na família, no faturamento? Quem não quer? Quem tem algum desejo, quem está aí querendo algo pela vida, quer esses resultados. E é aí que a gente trava. Por quê? Porque a gente sonha alto, mas não olha para os degraus que precisa superar para chegar até lá.
a gente coloca isso como algo grande na nossa vida, mas a gente não tem clareza de como construir isso. E é exatamente nesse lugar que nós vamos construir o Café com a Psi. Nós vamos falar sobre passos de clareza, nós vamos construir ali passo a passo ações necessárias para que você tenha esses novos resultados. Mas eu não quero aqui falar do Café com a Psi, não por enquanto. Eu quero trazer hoje a temática inicial da nossa jornada extraordinária. E por que eu chamo de extraordinária e por que eu falo tanto de resultados? Porque eu, Priscila, tenho vivido grandes resultados na minha vida, com intencionalidade. Eu, há 2 anos atrás, era gestora de um órgão público do estado de São Paulo. Tinha outra vida, fui funcionária pública por quase 15 anos. Tinha outra vida, outra dinâmica, era outra pessoa, inclusive, eu brinco. E lá, nesses últimos 15 anos, eu fui muito feliz. Vivi muitas coisas boas, adorei o meu trabalho, mergulhei num mundo que eu não conhecia. Mas em algum momento, aquilo começou a não fazer sentido para mim. E quando começou a não fazer sentido, eu me senti impelida a fazer algo por mim, a fazer algo pela mudança que eu desejava na minha vida. E aqui eu já quero trazer o primeiro ponto para a gente conversar sobre hoje. O tema hoje é: comece por você. Comece por você. Se você está buscando resultados na sua vida, se você está buscando transformações, ou se você olha para a sua vida e enxerga que precisa de algumas mudanças, qual é a hora que você vai fazer isso? Qual é o momento que você vai começar por você? Então, primeiro reconheça o seu valor no mundo. Como que eu vou reconhecer o meu valor no mundo, Pri? Quando você aprender a olhar para você. Quando você aprender e entender que você precisa estar presente na sua vida. Como que eu estou presente na minha vida? Fazendo escolhas por mim. Foi isso que eu fiz há 2 anos atrás. Eu não estava satisfeita. Eu ia trabalhar angustiada, ia trabalhar sem querer. Não reclamava, mas eu tinha uma vida que o meu dia já começava com um cansaço emocional de ter que sair da minha casa para trabalhar. Porque já não fazia sentido, o ambiente era bom, eu era gestora, tinha minha sala, minhas coisas, mas não funcionava mais. Então eu precisei tomar uma decisão por mim. E aí eu quero deixar essa primeira pergunta e esse primeiro movimento para vocês. Nessa jornada extraordinária, quando é que você vai fazer escolhas por você? Não por ninguém. Pelo filho, pelo cachorro, pelo papagaio, pelo marido, por quem vocês cuidam, pelos clientes, mas por você. Você precisa aprender a começar por você. A olhar para os seus desejos, para as suas vontades e validá-los. Ah, mas ninguém me valoriza. Você se valoriza? Ah, mas ninguém me ama. Você se ama? Você se coloca como prioridade? Se você não faz isso no seu cotidiano, eu sinto te informar que você não vai fazer isso no grande também. Então, o primeiro passo é: reconheça o seu valor primeiro. Depois o mundo reconhece. Valide as suas escolhas primeiro. Depois o mundo te escolhe. Aprenda a se dar valor primeiro. Depois as pessoas te darão valor. Quer construir uma jornada extraordinária? Esse é o primeiro ponto para esse lugar que você está buscando. E aí, dentro da minha história, quando eu estava entre sair de ser funcionária pública ou não, eu comecei a criar alguns escapes para não me perder. Eu vi que eu estava infeliz, eu vi que eu estava insatisfeita, eu vi que eu já não queria mais muita coisa. Então, o que foi que eu fiz? Eu comecei a criar escapes na minha vida. Que escapes eram esses? Rotina, algo que fazia sentido para mim. Eu comecei a criar aqui no Instagram, meu Instagram começou a fazer sentido. Meu Instagram, gente, chamava Pri Partilhar. Olha só, chamava Pri Partilhar, porque eu tenho vontade de compartilhar conhecimento. Não é de hoje, eu sou professora, pedagoga. Eu sempre dei aula, sempre gostei de ensinar. E sempre gostei de dar o que eu sei para os outros.
Então, quando eu estava lá no começo, entre sair de ser funcionária pública, eu pensei, eu preciso achar um escape, um lugar que vai fazer sentido para mim. E aí foi quando eu comecei a criar pontos na minha rotina. Foi quando eu comecei a trazer isso pro meu dia a dia, o trabalho de dar aula, de começar a compartilhar aqui com vocês. Eu falava com mães, falava sobre a mãe existir dentro da rotina e tudo mais. Então, qual é o segundo ponto para começar por você? Quais são os escapes na sua vida que você está criando, que são os pontos de equilíbrio para te dar satisfação, para te dar prazer, para te dar aquela sensação gostosa de que você é alguém que faz, que produz, que acontece, para aumentar a sua autoconfiança. Pri, como assim, Pri? Deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Você não precisa passar uma vida inteira frustrada, decepcionada. Você não precisa passar uma vida inteira com poucas expectativas sobre você e sobre as suas realizações. Muito pelo contrário, você pode e deve fazer a diferença para você mesmo. E como você vai fazer isso? Você vai fazer isso criando escapes e lugares de reabastecimento da sua energia, da sua bateria. Como que você se reabastece? Você tem na sua semana um momento da rotina que é só seu? Você tem na sua semana uma lista de tarefas suas importantes que você não vai abrir mão? Se você não abrir na sua agenda um espaço para você, se você não abrir na sua agenda um espaço onde você possa existir, vai ficar provavelmente muito difícil de você conseguir resultados extraordinários. Porque você precisa desses lugares para se sentir viva, para se sentir potente, para se sentir confiante. Então, eu falei sobre o primeiro passo, que é reconhecer o seu valor, e esse segundo passo, que é criar escapes. E o terceiro e último passo desse dia de hoje, da jornada extraordinária, porque esse nosso encontro ele tem duração de 10 a 15 minutos. Eu não vou passar disso com vocês, não é uma live de 1 hora diariamente. É uma live de 10 a 15 minutos, onde nós vamos conversar sobre ações práticas, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente falou, reconheça o seu valor. Segundo ponto, crie escapes. E o terceiro ponto extremamente importante que eu quero trazer para vocês é que você precisa ter clareza de organizar a sua casa. Como assim organizar a minha casa? Quais são as áreas da sua vida que você quer mudar? Eu comecei fazendo essa pergunta. Pri, eu quero mudar meu financeiro, eu quero mudar meu corpo, eu quero mudar meu sono, sei lá. Então, crie metas para essa organização. Qual é o valor financeiro que eu quero receber até o final do mês? Qual é o meu peso corporal que eu quero ter até o final do ano? E qual é a área da minha vida, o sono, o tipo de sono que eu preciso ter? Crie as metas. Crie essas metas. Segundo ponto, tenha ousadia. Não adianta você criar meta que vai te deixar na zona de conforto. Ah, eu ganhei 1.000, então mês que vem eu vou colocar 1.200. Porque aí pelo menos eu aumentei R$200. Não. Qual é o faturamento? Qual é o corpo? O que é que você quer atingir? Tenha ousadia nessas metas. Não é só sobre criar metas, é sobre ter ousadia. Não é só sobre ter clareza do que você quer, é sobre se colocar à prova, sair do conforto. Sair da zona de conforto. E aí, por último, você teve metas, você teve ousadia. Por último, mas não menos importante, tenha fé. Tenha fé. Que fé, Priscila? A fé naquilo que você acredita. Coloque Deus à frente do que você quer. Nessa nossa jornada extraordinária, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. E que vocês façam isso na vida de vocês. Precisa
e é necessário ter um ponto de fé na vida de vocês. A gente está tão corrido, é jogo toda semana, é estímulo no Instagram, é o trabalho, é não sei o que, é não sei o que lá, que a gente esquece de cuidar do que nos sustenta. O que é que te sustenta? O que me sustenta é minha fé. Isso para mim é claro. O que me sustenta é minha fé. Esse trabalho, esse estado extraordinário que eu falo, essa busca, o que me sustenta? Minha fé. E aí eu te pergunto, o que te sustenta? Você tem clareza do que te sustenta? Nessa nossa jornada, eu quero que você saiba e tenha clareza disso. Então hoje, nesse nosso primeiro encontro da Jornada Extraordinária, nós falamos sobre você reconhecer o seu valor, nós falamos sobre você criar escapes e nós falamos sobre você organizar sua casa. E como a tarefa final aqui desse nosso encontro, que ele é para ser curto e breve, mas extremamente importante e objetivo e, sabe, bem direcionado, o que você vai fazer hoje para você começar a sua jornada? São 8h30 da manhã, 8h40 da manhã, sei lá que horas que é. Vocês vão fazer o quê? Você vai pegar o seu planejamento de hoje, que você tem aí, e dentro desse planejamento que você tem hoje, você vai listar quais são as áreas da sua vida, quais são as tarefas que você precisa começar já para ter mudança. Eu vou trazer aqui para vocês bastante ousadia, bastante direção. Eu não vou trazer vocês aqui às 8h30 da manhã, todos os dias, para a gente conversar sobre coisas triviais. Comecei perguntando isso e vou terminar o nosso encontro perguntando isso. Qual é a área da sua vida que você deseja transformar? Quais são as áreas da sua vida que você quer mudança? Pri, eu quero em todas. Provavelmente não. Você está sem clareza. Vá lá, liste as suas áreas. Pegue uma área que seja a área urgente ou a área que você veja que vai dar mais significado. A área que você mudando essa, as outras áreas modificam. Vai lá, nesse lugar, dessas áreas, e comece a executar a mudança que você precisa. Lembra que eu falei quando eu era funcionária pública que eu escolhi por mim essa grande mudança? Escolha por você. Comece por você. O que você precisa fazer? O que você deseja fazer? Qual área você deseja mudar? Seja intencional. Crie as metas, os objetivos. Crie a rotina para que isso realmente aconteça. Se precisar de ajuda, pode mandar para mim aqui no direct, no WhatsApp, que a gente caminha juntos. Mas eu quero que você entenda que se tem áreas na sua vida que você deseja mudar e transformar, você vai precisar encará-las. Você vai precisar ir de frente a elas. Senão não tem mudança. Senão não tem transformação. Certo? Gostaram desse nosso encontro? Gente, entrou gente aqui hoje, hein? Eu nem saí dando bom dia de recepção para não atrapalhar você, para não atrapalhar o meu raciocínio, que eu também estava concentrada aqui com moto passando na rua toda hora. Mas todas vocês que entraram, que bom, fico imensamente feliz por isso. Quando a gente se vê de novo, Priscila? Amanhã, às 8h30 da manhã. Começamos hoje uma jornada extraordinária e ela vai terminar no dia 22 de agosto no nosso Café com a Psi. Bom dia, Mona Lisa. Você vai me ouvir falar durante 40 dias de Café com a Psi, porque você não pode ficar de fora desse evento, tá? Não pode de jeito nenhum. Então estaremos juntas em agosto para o nosso grande dia de imersão. Vai ser maravilhoso. A Mona Lisa, inclusive, está aqui. Eu conheci ela no Café com a Psi, virou minha mentorada, está escrevendo um livro comigo. Olha, o Café com a Psi dá resultado, gente. O Café com a Psi é maravilhoso. Então, o que eu quero que vocês façam? Quero que vocês amanhã estejam comigo às 8h30. Convide colegas, amigas, empresárias e empreendedoras que precisam desse conteúdo, que querem mudar algo, mas que precisam de ajuda.
Eu estarei aqui nessa jornada extraordinária. Cada dia nós vamos falar sobre um tema. Cada dia nós vamos falar sobre uma transformação. Cada dia nós vamos falar sobre algo da vida de vocês. Eu estou pensando se eu libero o calendário ou não, mas eu vou pensar sobre isso. Hoje falamos do tema Comece por Você. Faça suas escolhas. Faça o que faz sentido para você. Pri, mas não é egoísmo? Não. Pri, mas não estou sendo dura demais? Não. Você precisa também aprender a se respeitar. Se você respeita todo mundo, se todo mundo tem valor, se todo mundo passa na sua frente, se todo mundo tem vez, nunca chega a sua vez de fazer algo. Nunca chega a sua vez de ter voz, de ter valor, de poder aí literalmente trazer para fora as suas emoções, os seus desejos e as suas vontades. Certo? Seja muito bem-vinda, adorei que vocês vieram aqui hoje pela manhã. Estaremos juntas amanhã às 8h30. Essa live, ela não vai ficar salva no Instagram. Eu vou colocar ela em outra plataforma, mas eu aviso vocês, tá bom? Porque eu quero que vocês me indiquem aí para mais pessoas. Beijos, fiquem com Deus, um excelente dia e já começamos a nossa jornada extraordinária. Beijo, gente!